Bom dia, pessoal. Paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam bem. Andei meio sumida, mas eis-nos aqui na presença do Senhor. Pessoal, eu ia abordar hoje um outro tema para falar no nosso canal, mas eu decidi colocar esse porque eu vi, até mesmo na televisão, né, dizendo que não existia uma passagem bíblica que dizia a forma de Satanás, né? Então, eu achei muito importante passar isso para vocês, né? Eu sempre tive o hábito de ler muito, sempre gostei muito de me inteirar, principalmente os assuntos bíblicos, né? E veio muito assim no começo da minha caminhada aquela sede de entender, aquela sede de aprender, e eu acho muito importante compartilhar então com vocês essa passagem que está aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 e vai até o versículo 19. Então eu vou ler aqui para vocês acompanhar. E veio a mim uma palavra do Senhor que dizia: Filho do homem, entoa um lamento sobre o rei de Tiro. Tu lhes dirás: assim fala o Senhor Deus, que tu celas a perfeição, que estás cheios da sabedoria, perfeito em beleza, estava no Éden, no jardim de Deus, cercado de muros de pedras preciosas, sardônia, topázio, jaspe, crisólito, berilo e ônix, lazulita, carbúnculo e esmeraldas, e o ouro, de que são feitos os tamborins e as flautas, preparado para ti no dia da tua criação. Eras um querubim cintilante. Olha, pessoal, preste atenção, olha que tremendo. O protetor que eu havia estabelecido estava sobre as montanhas santas de Deus, sobre a montanha santa de Deus. Ias e vinhas no meio das brasas ardentes. Tua conduta foi perfeita desde o dia de tua criação, até que se descobriu em ti a perversidade, pela amplidão do teu comércio. Te encheste de violência e pecaste. Coloco-te, pois, na categoria do profano, longe do monte de Deus. Vou expulsar-te, querubim, protetor, do meio das brasas ardentes. Olha que tremendo, pessoal. Tu te orgulhaste da tua beleza, deixaste o esplendor corromper a tua sabedoria. Precipito-te por terra, dou-te em espetáculo aos reis. Pelo número dos teus pecados, pelo teu comércio criminoso, profanaste teu santuário. Vou fazer sair de ti um fogo do meio de ti, e ele te devorará. Reduzir-te-ei a cinzas sobre a terra, sobre os olhos de todos aqueles que te contemplam. Todos os que, dentre os povos, te conhecem, ficarão estupefatos por causa de ti. Objeto de espanto se tornarás, e deixará de existir para sempre. Amém, pessoal? Então, essa parte aqui fala da forma de Satanás. Ele era um querubim ungido, foi preparado. Então, atente bem aí na sua Bíblia para você poder acompanhar. Eu acho muito importante. Porque, pessoal, eu acho muito importante que a gente não seja enganados, né? Existe essa palavra dentro da Bíblia, né? Muitas pessoas de alto escalão aí diz que não tem escrito a forma de Satanás dentro da Bíblia, e vocês acabaram de ver que tem. Ele era um anjo muito bonito, ele era um querubim, né? Ele foi a primeira criação de Deus, assim nos relata a Bíblia. E ele se elevou, né, o seu coração, o seu ego, né, em querer ser adorado como um Deus, porque ele era muito belo, como vocês acabou de ver. Deus, então, tirou toda a beleza dele, desse querubim iluminado de luz, né? E você vê que ali Deus relata as pedras, né?
a roupagem dele, que foi elaborada por Deus, por ele, para ele, né? E ele era muito lindo. Ele andava nas brasas ardentes, né? Diante do trono de Deus. E a gente vê que triste, devido ao orgulho, ao coração, ao ego, né? Ele quis se tornar também adorado, né? Elevado, se comparando a Deus. E Deus então, né, baniu, tirou toda aquela beleza, toda a luminosidade dele, assim, aquela luz que existia sobre ele, o brilho, as coisas belas que Deus fez para ele, né? Vocês vê bem nesse texto que Deus diz que tudo foi preparado para ele. Deus não copiou nada para outro, era feito apenas para ele, especialmente para ele. E toda aquela beleza, aquele esplendor dele foi transformado em espanto, né? Nós que oramos, né? E principalmente, pessoal, eu quero compartilhar isso, que é muito sério com vocês. Quando nós temos o batismo verdadeiro do Espírito Santo de Deus, ele não pode mais vir disfarçado de anjo de luz, ele não pode vir belo e nem iluminado. Então ele se apresenta a nós da forma que ele realmente é. E isso é muito importante você saber. Então muitas vezes você vê fotos aí que o pessoal coloca de certas entidades que aparenta assim ser muito bonito, esplendoroso, chama atenção, né? E na verdade, a hora que ele se mostra, ele é muito feio, né? Essas entidades são muito feias, porque todos os anjos caídos transformaram em espanto. Eles atuam no meio de nós, não é? E então quem tem o dom consegue contemplar ele do jeito que ele é. E isso é muito importante vocês saberem, porque para nós ele não pode vir enganando. Ele tem que se apresentar da forma que ele é, ou seja, mostrar realmente a sua face. Quero dizer para vocês também, a palavra de Deus diz que através da sabedoria, da leitura, do entendimento, nós não seremos enganados. E isso é muito importante. Então, procure a sabedoria. O Senhor diz que todo aquele que bate se abrirá, todo aquele que pede receberá. E se você pedir com fé, se você pedir ao Senhor que Ele te mostre a verdade, que você não seja enganado, Deus vai com certeza te conceder essa graça de você ver, de você ouvir, de você entender. E toda vez que você pegar a sua Bíblia para leitura, pessoal, ora antes, consagra a Deus, se unge antes, porque é muito importante a unção. Não tenha na sua casa amuletos, não tenha na sua casa livros que dão autoridade, coisas, objetos, né, em questão de espiritismo. Eu não estou fazendo menção a religião nenhuma, mas a gente sabe que é um portal que se abre e que o inimigo tem autoridade de entrar. Então, assim, que você tenha essa sabedoria de não guardar objetos, né? Vigiar o que você ganha, vigiar o que você recebe, o que você pega, o que você acha. Tem muitas pessoas que acham coisas belas na rua e catam. Leva para sua casa, dá até de presente para outras pessoas, principalmente para as crianças. Eu já tenho relatos assim, já vivenciei essa experiência de orar em casas, que as crianças viam coisas, estavam atormentadas, não conseguiam dormir. E aí a gente, na oração foi revelado, foi expulso todo o mal ali, foi quebrado o jugo do inimigo nessas vidas. E aí foi revelado o objeto. E quando foi revelado o objeto, o pai, né, ou a mãe dessa criança relatou que passou na rua, viu ali o brinquedo, né? Eu já tive relatos de brinquedo, de objetos, de cestas, de muitas coisas. E a pessoa achou bonito e levou para sua casa. Só que aquele objeto muitas vezes está consagrado de uma outra forma, né? E aí você está levando aquele objeto para dentro da sua casa sem saber a origem, o procedimento daquilo. Por mais bonito que seja, por isso que na Bíblia nos dá
essa diretriz do banquete. Temos que tomar cuidado com os banquetes que o inimigo prepara, porque ele enche o olho, né? E aí você acaba levando para sua casa algo que vai fazer muito mal para a tua vida. Começa a vigiar, começa a se atentar ao que você tem dentro da sua casa, porque muitas pessoas chegam até nós e dizem assim: eu oro, mas continua do mesmo jeito, eu continuo vendo tal coisa, eu continuo ouvindo barulhos. Mas é devido àquilo que está dentro da sua casa, que dá autoridade, então, para que uma entidade, para que o inimigo, da forma que você quiser colocar, possa adentrar. Então, nós temos que nos atentar, certo? Aonde andamos, né? O que pegamos, estejamos ligados diante do trono de Deus, independente da sua crença, da sua religiosidade, mas que você tenha essa visão para estar atento, para estar em oração, para vigiar, que todos os laços do inimigo caiam por terra, porque a palavra de Deus é muito reta, né? E nos dá essa diretriz realmente de engano. O inimigo, ele não vai vir de uma forma assombrosa, porque aí você vai temê-lo. Então ele vem com muitos banquetes para te encher os olhos, com promessas, né, de cura, de libertação, de dinheiro, né, de se estabilizar financeiramente, né, de ter sucesso, de beleza, né, ele faz aquele pacote realmente, né? Então tenhamos cuidado, que você não seja enganada, que você tenha a visão, que você possa contemplar o que Deus tem na tua vida. Não deixa ser enganada por ninguém. Procure dentro da tua Bíblia, dentro da sua oração, busque ao Senhor, clame ao Senhor. Nós já dissemos aqui que a oração mais forte que existe é o Salmo 91. E a armadura de Deus também é muito importante, né? Porque é referente ao seu revestimento. Que você esteja ligado diante do trono de Deus, que Deus venha falar no profundo do seu coração. Deus venha tirar as tuas dúvidas. Nunca deixa, pessoal, ficar em dúvidas. Esclareça suas dúvidas, busque o conhecimento. Porque através do conhecimento você obterá, como diz a palavra do Senhor, obterá a vida eterna. Então que Deus ele venha nessa tarde, nessa manhã, nesta noite, nessa madrugada, onde você está nos ouvindo nesse momento, fazer uma grande obra na sua vida de libertação, de cura. Que Deus venha mostrar o caminho para você que está buscando. Senhor, fala comigo, me dá uma direção, o que eu faço? Ou na situação que você se encontra desesperadora, que seja ela qual for, Deus é com você. Deus vai te dar sabedoria e força para você passar por cada momento da sua vida. Pode ter certeza disso. Você não vai se abalar, você não vai cair, você não vai se prostrar, porque Deus é com você. Grande é o chamado de Deus na tua vida. Tome posse dessa palavra. Pessoal, e hoje, assim, infelizmente, existem muitas religiões, muitas crenças, né? E respeitamos todas. Mas a palavra de Deus diz que Deus não deixou portas de igreja, Deus não deixou uma religião específica, que só aquela é santa, né? Jesus veio para todos e ele diz que veio para os enfermos, né? Porque aqueles que estão sãos não precisam. Aqueles que estão caídos, aqueles que se encontram realmente a necessidade, esse Jesus ele vem para restaurar, para curar. A palavra de Deus diz também que muitas vezes ele vem para derribar, ele vem como espada, amém? Então, são situações na nossa vida a qual nós passamos e nós temos que entender o agir do Senhor na nossa vida. Que você que está ouvindo agora esse áudio, esse vídeo, você, por favor, não fique desesperado, não perca a tua fé, mas dê ouvido a Deus, porque Deus tem falado com você muitas vezes em sonho e você não está entendendo que Deus tem falado com você. Muitas vezes Deus traz vidas até a nós para nos ajudarmos.
né? Muitas vezes a gente pede para Deus, Senhor, socorro. Por favor, Pai, me ajuda, né? Eu não estou conseguindo ter forças. A gente muitas vezes perde as forças. E esses últimos tempos, nós temos visto o inimigo guerreando muito. Muitas pessoas não creem que existe o inimigo, muitas pessoas não creem no bem ou no mal, muitas pessoas é ateu, né? Muitas pessoas são céticas e independente disso, nós estamos vendo a matança, nós estamos vendo sangue sendo derramado de inocentes na face da terra com muita força. Vocês têm acompanhado os jornais, cada dia a gente abre as notícias e infelizmente estamos vendo mortes em cima de mortes, crianças, né? Animais. E o que nós, seres humanos, estamos fazendo na face da terra? Qual é a tua missão? Qual é o teu chamado? Por que estamos aqui? São tantas questões, né? Aqui, pessoal, é um aprendizado. Aqui estamos sim de passagem, aqui não é nosso lugar. Por isso morremos, né? Porque não é aqui o lugar que nós vamos habitar realmente. Então aqui é apenas um aprendizado, uma escola. E que nós nos coloquemos na posição, né? O Senhor diz, né? Eu sei que faz tempo que eu gravei um vídeo, foi ainda antes do Natal, se eu não estou enganada. E no mês de dezembro, para ser exata, né? E Deus, ele vem falando quando a gente se coloca em oração, que Deus veio para endireitar muitos caminhos. Amém? Pude contemplar nesse começo de ano muitas oportunidades que Deus estava dando a muitos, muitas portas abertas e principalmente endireitando os caminhos. Eu passei por uma experiência muito linda aqui na minha casa e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, é importante. Estávamos em oração, eu e mais algumas pessoas. Eu não vou falar o nome porque talvez ela não quer que eu fale o nome, então não vou falar, né? Vou respeitá-los. E estávamos em oração e num momento muito lindo, eu pude contemplar a glória do Senhor. Era de tarde, mais ou menos umas 3 horas da tarde, estávamos aqui em oração, em mistério. E nesse momento eu pude contemplar uma parte parecida, amém? Com a visão de Ezequiel dos olhos, das rodas, do trono do Senhor. E nesse momento eu pude contemplar olhos. E Deus tomou aquela mulher em um cântico sobrenatural que não era terrestre. É realmente angelical. Como explicar? Né? Deus tomou ela em mistério, em línguas, né? Louvando em línguas, muito lindo. E teve um determinado momento que Deus elevou a voz dela de uma forma tão linda que não tinha como você não dizer que era Deus. E naquele momento eu pude contemplar uma nuvem que se abaixou e nos envolveu. Contemplamos muitos anjos ao nosso redor e a voz dela evoluiu de uma forma sobrenatural, muito linda, muito linda. Foi uma experiência assim realmente sobrenatural. E naquele momento todos sentiam a glória do Senhor e eu pude contemplar os olhos do Senhor. E nesse momento Deus, ele falava para mim, olha como eu olho, Harabalabacanta, porque muitas vezes a gente acha que Deus não nos vê. Muitas vezes achamos que Deus não nos contempla. Muitas vezes nós nos colocamos, Senhor, eu estou só. E o Senhor, naquele momento, ele me mostrou olhando. Tem uma palavra na Bíblia que diz que ele esmiuça pedra. E eu falava assim, esmiuçar é quebrar a pedra. Mas o Senhor disse naquele momento para mim, eu olho, eu esmiuço a pedra. E eu pude contemplar Deus olhando o interior,
da pedra. Hasuri de Cantaramacharamanaya. E eu, pessoal, tenho as cordas vocais todas grudadas. Tanto que eu sofri muito com dor de garganta quando eu era criança. Mas eu não podia fazer a cirurgia porque eu ia ficar muda, né? E eu não atinjo notas altas e agudas, né? Devido a esse problema da minha garganta. E isso me entristecia muito, muito, porque eu queria louvar, né? Eu pedia para Deus, Senhor, eu quero falar, eu quero louvar, né? E não podia. E aí, nesse momento, porque eu não comento muito isso com os outros, que eu tenho tenho, né? Esse desejo, vamos dizer assim. E sempre me machucou muito isso. E naquele momento que essa mulher estava louvando em línguas, ela parou, né? Eu vendo os olhos de Deus olhando o nosso interior, Deus olhando a pedra, Deus dizendo, eu estou aqui, eu estou vendo, vocês não estão só, eu tenho contemplado, né? E naquele momento, eu pude contemplar, ela parou de louvar, foi muito rápido, automático, ela parou, olhou para mim e disse assim, eu vejo notas musicais saindo da sua boca, porque só Deus sabia, amém? Então Deus diz naquele momento que Ele me via, para mim saber que Ele estava me vendo, para mim entender que Deus é plenitude. Deus está conosco em cada momento, em cada respiração. Deus é vida. Se você está vivo agora ouvindo, é porque Deus é com você. Porque Deus está agindo na tua vida. Não tema. Deus vai libertar sim. Deus vai curar sim. Deus vai mover sim. Deus tem um chamado contigo. Hashuri de Cantere Masuri Cantaraya. Toma posse. Grande é o mistério na tua vida e você vai contemplar. Que Deus venha transbordar teu vaso no dia de hoje. Venha encher de alegria teu coração. Se você se encontrava triste, Deus venha fazendo uma obra agora grandiosa com você. Toma posse. Deus está movendo. Deus está agindo. A mão de Deus não para. A mão de Deus é grandiosa sobre tua vida, sobre os teus. Deus te contempla e Deus é tremendo. Muitas vezes estamos caladinhos, quietinhos, como uma concha ali fechada. Mas Deus usa os dele para dizer assim, olha, eu me incomodei. O Senhor me incomodou por você. Você está bem? Como que você está? Essa noite eu pensei muito em você. Essa noite eu sonhei com você. É a forma de Deus falar assim, filha, filho, estou te vendo. Tá vendo? Você não está só. Que Deus venha falar agora no profundo do teu coração. Receba essa palavra. Seja abençoado por Deus. Deus te abençoe poderosamente no dia de hoje. Porque o Senhor diz no dia de hoje que muitos precisam da bênção. Muitos precisam se encontrar. Muitos precisam se levantar. Não deixa ninguém roubar a sua essência. Não deixa ninguém te enganar. Não vá para caminhos que você talvez não tenha convicção. Não vá por caminhos que possam te levar à morte. Mas vá para caminhos que te levam à vida. Vá para caminhos que alegram teu coração, que não tem jugo, que não tem peso. Porque a palavra de Deus não tem jugo. A palavra de Deus é limpa. A palavra de Deus é felicidade, é paz da alma. A palavra de Deus renova, cura, liberta, restitui e restaura. Deus é com você no dia de hoje, tome posse. Que essa palavra simples e que possa trazer um impacto grandioso na tua vida. Peça a Deus e Ele vai te entregar nas tuas mãos o que você clamou.
Peça a Deus com fé. Se você está precisando de uma oração de intercessão, não tema. Fica firme. Deus vai mover adiante de você. Você vai entender os mantos que Deus tem com você. Ore e também tire o medo. O medo impede de Deus agir. Muitas vezes nós impedimos Deus agir na nossa vida. Não é? É tempo. É tempo. Deixa Deus tocar. Deixa Deus trabalhar teu vaso. Deixa Deus te ensinar. Clame ao Senhor e Ele te responderá. Amém? Elevo meus olhos ao monte. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Toma posse dessa palavra. Deus não dorme. Deus está presente. Ele é a sentinela. Ele é o guarda. Haramacharada e Cantaraia. Eis-nos aqui. Vamos levantar um clamor então. Que Deus te abençoe. Que Deus fale cada dia mais com você. Deus restaure o seu ser. Deus limpe tuas feridas. Deus cicatrize e cure todas as tuas machucaduras, externas e internas. Que Deus restitua a porção dobrada nas tuas mãos. Que Deus honre o teu vaso. Que Deus te chame com alta voz. Que Ele te mostre o quanto tu és preciosa e precioso aos olhos dEle. Que Deus esteja diante de você no dia de hoje, te guardando, te ensinando, te capacitando, te modelando. Somos barro na mão do Senhor. Somos barro na mão do oleiro. Muitas vezes temos que ser quebrados para que Deus possa refazer um vaso novo, de honra, de glória, adiante dele. Então, oremos. Sim, meu Deus e meu Pai, nos colocamos aqui nesse momento diante de Ti, ó Pai. Levantamos a nossa mão diante de Ti, clamamos a Ti a providência divina, Deus, de cada vida, de cada pessoa, de cada um que Te busca no dia de hoje, de cada um que precisa. Ô Pai querido, Rachuri de Canta, Erebassuri Canta, visita, Pai, esse lar, esta família, esta vida que Te busca, muitos sem esperança, muitos abatidos, caídos, Arabaxarabalaia, muitos abalados espiritualmente, muitos, Senhor, sem entender o porquê, Arabaxuri de Comanaia, mas que o Senhor possa trazer paz, alívio, sabedoria, entendimento a cada lar, a cada família. Quebra o jugo do inimigo, quebra, Senhor, as lanças que têm sido postas contra nossas vidas. Repreenda toda perseguição, toda afronta, toda fúria, todo impedimento, todo embaraço. Caia por terra as correntes do inimigo, Pai. Todo laço do passarinheiro, Pai. Tudo que ele lançou contra nós não tem poder, não tem autoridade. Que no dia de hoje o Senhor venha restaurar as vidas, restaurar os lares, restaurar os casamentos, Aramacharamanaya, porque nesses últimos tempos, Pai, temos visto o inimigo tragando, Harabashuricanta, as famílias, derribando os lares, ceifando as vidas. Oh, Pai, quebra o jugo do inimigo no dia de hoje, Pai. Opera, Senhor, maravilhas do alto. Entregamos nossa vida no Teu altar, diante de Ti, ó Pai. Nos colocamos e nos prostramos diante de Ti, Senhor. Eis-nos aqui, muitas vezes sem forças, muitas vezes com lágrimas e gemidos, Arabaxarabalabacantarabalaya. Mas, Senhor, move. Oh, Rabalabaxarabaxerebalacanterebalabassurini andecantaramanaya. Repreende toda fúria, toda raçurida com que não provém de Ti, Pai. Envia os anjos, guarda-nos debaixo das Tuas asas. Liberta as correntes, Pai, que tenta nos aprisionar. Rola pedras de tropeço. Tira, Deus, aqueles que vêm à nossa volta, Harabashuricanta, trazer nossa destruição. Meu Deus, abre as portas para aqueles que precisam, que Te clamam. Cura aqueles que se encontram enfermos. Visita, Senhor, as cadeias, presídios, Harabashuricanta, hospitais, Alamassuricanta, manicômios.
Hashuri de Kondarabás, hospícios, Arabaxaramai, aqueles moradores de rua, Halabassuri de Kondaribás, Alamassuri canta, porque eu creio na tua promessa e sei que os teus olhos estão fitos sobre cada filho e cada filha. Ó Pai, honra cada um de nós no dia de hoje, Pai. Abençoa, Pai, este homem, esta mulher, esta criança. Honra, Senhor, e não deixe o inimigo trabalhar, não deixe o inimigo tocar, não deixe o inimigo adentrar, não deixe sequer ele olhar. Alabassuri de Kondarabás, nos guarda, Senhor, envia ajuda, Pai. Repreenda a fúria do devorador, do destruidor, Pai, do cortador, do migrador. Haramassuri de Kondarabasharabai, todo espírito de retaliação, de enfermidades, cai por terra. Que tu, meu Pai, Hashuri de Kantaramasharamanaya, liberta, Senhor, todo Hashuri de Kantarai que não provém de ti. Toda enfermidade, seja ela qual for, da espécie, tamanho que for, coloca teu bálsamo, Pai, teu unguento, Pai, Haramashuri de Kanto, coloca as tuas mãos poderosas sobre este lar, sobre esta vida, sobre esta família, Pai. Não importa o que cada um clama, mas que esse vídeo chegue, Pai, a lares que realmente estão necessitando, Pai. Ô, Pai querido, que sejamos instrumentos das Tuas mãos para fazermos a Tua obra e que possamos ser bálsamo, que possamos, Pai, ser Alabashurinikantaramanaia, instrumentos Teus aqui na terra, Pai. Que possamos, Pai, levar alívio àqueles que necessitam, levar amor, levar, Senhor, uma palavra de reconciliação, de perdão. Que possamos ser, Pai, instrumentos Teus, Hashuri de Kantarabasharamanaya. E grande és o que Tu tem com os Teus, a autoridade que Tu derrama hoje, Halamassuri canta. Que tudo aquilo que o inimigo lançou, tudo aquilo que o inimigo destruiu, tudo aquilo que ele roubou, ele seja repreendido nesse momento sobre esta vida, sobre este lar, sobre esta família. A Ti eu clamo, Pai, a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua cura, a Tua libertação, a Tua restituição, a Tua restauração, o Teu renovo, a Tua unção dobrada, Pai, porque é necessário que Tu se faça presente nesta Hashirini Kantaramashirimanaya e sela, Senhor, as Tuas palavras. Sela, Pai, as Tuas promessas adiante dos Teus. Abra, Senhor, o entendimento, a capacitação, a visão. Usa a boca, sim, como atalaia. Ora, balabacharamanai, que sejamos atalaia. Ora, ekomanai, que levamos, Pai, a Tua palavra àqueles que necessitam. Oh, Deus, que possamos falar em Teu nome livremente, como nos convém falar diante de Ti, Senhor. Honra, Senhor, este lar, estas vidas. Alivia o coração daquele que se encontra contrito, angustiado, deprimido. E limpa, Senhor. Cura. E sela, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Amados, eu deixo essa palavra então com vocês de sabedoria, que vocês procurem na Bíblia de vocês, Ezequiel 28, que diz a forma de Satanás, que você não seja enganado, que você busque a cada dia o conhecimento, o entendimento da palavra do Senhor. Que Deus fale cada dia mais com você, que Deus mostre visões a você, que Deus derrube por terra as muralhas do inimigo, Haramassuri Kantaramanaia, na tua vida, tudo que impedia teu pé, tudo que você pegava na tua mão e não prosperava, seja repreendido agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus venha derramar bênção, virtudes, vitórias sobre teu lar, sobre tua vida, bênçãos sobre a tua mão, promessas, provisão do céu diante de você. Que Deus adentre hoje, o Espírito Santo do Senhor adentre teu lar, tua vida, e que grande seja o mistério de Deus com você. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas em porções dobradas sobre tua vida. Que você dê testemunho do que Deus fará diante de você.
E principalmente, que hoje você tome essa promessa diante de você. Você não está só. Deus está contemplando você nesse momento, creia. Tome posse. Deus está falando com você, ouça. Rashurini canta, Ramacharamanaya, porque Deus diz que usa pedra. Se necessário, Ele usa a jumenta para falar com você. Mas ouça Deus falar com você. Deus está falando com você. Fale com Deus. Clame ao Senhor e Ele te responderá. Toma posse. Deus é fiel. E tudo que você tem passado, muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir vencer. Muitas vezes a gente acha que chegou no final do túnel, realmente, que está tudo fechado. Muitas vezes a gente acha que não vai ter forças. Dependendo da situação que a gente se encontra, a gente fala, eu nunca imaginei ter passado por isso, estar passando por isso. Mas creia, porque Deus não te abandonou. São processos da vida porque estamos vivos. E muitas das vezes o que nós passamos, nós mesmos buscamos isso para nós. Muitas vezes nós pegamos coisas que não pertencem a nós, não só no termos de objetos, mas de irmos por caminhos que Deus não se agrada. Seja um casamento, muitas vezes a gente encontra, quantos vocês estão vendo aí, feminicídio? É homem matando a mulher, mulher matando o homem, matando filhos. Por quê? Deixou-se levar por um laço muito grande do inimigo. E aí você se depara com uma situação triste, terrível dessa, né? Muitos espancando suas mulheres, causando terror dentro do seu lar, para os seus filhos. E nós, muitas vezes, pegamos a prova com a mão. Então, que Deus te dê a direção. E não pense que é o fim, porque não é o fim. Você tem forças, peça socorro. Peça às autoridades para que te olhem. Sai dessa situação, você tem poder de sair dessa situação. Você não pode se deixar influenciar pelo que você está vivendo. Amém? Seja uma agressão física ou verbal. Que Deus venha mover diante de você que está passando por isso nesse momento. Te dê força, te dê sabedoria e coloque pessoas abençoadas ao teu redor para te ajudar a sair dessa situação que você se encontra. E lembre-se, Deus é fiel. O Senhor diz que toda arma preparada contra a nossa vida não prosperará. Amém? E eu creio que Deus venha derramar graça, sabedoria, virtude. Deus venha honrar você, livrar você, guardar você debaixo das asas, abençoar poderosamente a tua vida no dia de hoje, renovar as tuas forças, curar de todas as enfermidades, independente de quais sejam. Deus venha curar e libertar você. Mesmo você que se encontra num leito de enfermidade, Deus esteja com você no dia de hoje, te restaurando, te curando, te libertando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e tome posse das palavras maravilhosas de Deus na tua vida. Tenha força, tenha fé, tenha convicção e fica firme. Deus está segurando em tuas mãos, você não está só. Amém, amados? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus e segura o anjo.